É importante a gente entender o que é contabilidade, né? Porque muito se fala em contabilidade, porque as empresas precisam da contabilidade, a gente vai estudar nessa aula agora, tá? Contabilidade, ela é uma ciência que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio de uma entidade. O patrimônio, por sua vez, é a soma dos bens, dos direitos e das obrigações da instituição. Ou seja, tudo aquilo que ela tem. É porque igual uma pessoa, né, você tem direitos, ou seja, você tem, né, dinheiro para receber, você tem os seus bens e você também tem contas para pagar. Por mais que elas são contas a pagar, elas são suas contas a pagar. Em outras palavras, a contabilidade coloca em prática as funções de registros e controles referentes ao que acontece na economia e na administração das empresas. No caso das empresas, a contabilidade é fundamental para o processo de administração e tem papel fundamental na tomada de decisões. Por meio de registros e demonstrações de resultados, ela controla os atos e fatos do patrimônio dentro dessas organizações. As informações e relatórios produzidos pela equipe da contabilidade ajudam o empresário a tomar decisões importantes que podem ser decisivas para o rumo do negócio, além de garantir que ele não tenha problema com o fisco, né, com a Receita Federal e tudo mais. É obrigatório as empresas terem uma escrituração contábil. No caso, o Código Civil diz que as empresas precisam ter uma escrituração mecanizada, exceto o MEI, ou seja, o MEI está dispensado de ter uma escritura contábil, de ter uma escrita contábil, que é o controle dos fatos que ocorre dentro da organização. Então, a contabilidade, ela tem essa importância, né, dentro do processo administrativo. Uma empresa, ela só consegue ir para frente se ela entende todas as questões financeiras, todas as questões tributárias, todas as questões fiscais, para que ela possa realmente entender se o negócio dela está indo para frente, né, está crescendo, ou se o projeto dela está indo para baixo, está falindo. E a contabilidade vai trazer essa clareza para a empresa. É claro que quando a gente fala de contabilidade, a empresa, microempresa, o empreendedor individual, o MEI, ele não é obrigatório ter um contador, né? Porque é uma flexibilização do governo para que os microempresários pudessem se registrar. Várias pessoas que têm pequenos negócios se registrassem e conseguissem ali contribuir com tributos. Uma jogada do governo para isso, né? Porque a gente tinha muita irregularidade empresarial, muitos pequenos produtores, muitos pequenos empresários, eles não tinham registro por conta do custo, é muito caro, eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter fisco, eu tenho que ter várias questões, é muito caro, então eles não se regularizavam. Dessa forma, o governo não tinha, né, não arrecadava tantos tributos assim. E aí o MEI ele surge para poder formalizar essas pessoas que estavam no mercado informal e passam a trabalhar de maneira formalizada. Então eles são livres de ter aí o contador, né, para poder realizar essas funções contábeis, como é o caso da escrita contábil, que registra cronologicamente todas as ações da empresa, tanto de entradas quanto de saídas, pagamentos, né, recebíveis e tudo mais. Beleza? E aí, né, as funções da contabilidade. Além de entender o que é contabilidade, é também importante saber quais são os seus objetivos e também as suas principais funções para o negócio. A finalidade básica da contabilidade é acompanhar as atividades realizadas em uma empresa, controlando tudo o que acontece com o seu patrimônio, para analisar e comparar resultados. Então, nós temos um patrimônio, esse patrimônio ele tanto cresce quanto ele decresce, nós precisamos analisar ele constantemente para comparar se esses resultados estão sendo positivos ou se estão sendo negativos. Isso orienta a gestão no exercício de suas funções, fazendo com que as pessoas que trabalham na área administrativa entendam a real situação do negócio e também conseguem tomar decisões em base de dados. Então, a primeira função da contabilidade é registrar tudo o que ocorre em uma empresa e pode ser representado por valores monetários, né? Então, tudo o que está acontecendo e pode ser registrado um valor monetário, a contabilidade deve, como função, registrar todos esses eventos. A contabilidade também tem como função organizar um sistema de controle desses dados que seja adequado à rotina da empresa. Por isso que eu falo que a contabilidade ela deve ser personalizada de empresa para empresa. Tem empresa que precisa de um sistema de um jeito, tem outras empresas que precisam de um sistema de outro jeito. Demonstrar periodicamente a situação econômica, patrimonial e financeira aos gestores com base nos registros realizados. Por mais que eu tenha
como contabilidade, como obrigatoriedade da contabilidade apresentar, né, esses relatórios para o fisco, apresentar esses relatórios para o governo, eu também tenho como função demonstrar esses relatórios periodicamente para os gestores da empresa. E não somente em períodos chatos, mas quando eles requisitarem o relatório para que eles possam entender a evolução do seu patrimônio. Também a função da contabilidade é analisar demonstrativos para apurar os resultados das empresas, né? Então, eu tenho diversos demonstrativos, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, para analisar e apurar, verificar se o resultado é positivo ou negativo. Acompanhar a execução dos planos econômicos da empresa, prevendo quantias a pagar e a receber também, é uma das funções da contabilidade para se ter essa previsão. E também alertar a gestão com antecipação sobre quaisquer problemas que possam acontecer em relação ao patrimônio da empresa. Mas acontece o seguinte, muitas das vezes os contadores terceirizados, eles não fazem todas essas funções, eles vão minimizar. Por quê? Para eu fazer essas funções, eu preciso estar muito dentro da empresa e eu preciso cobrar um valor que talvez a empresa não queira pagar. Então, eu reduzo as funções que eu vou fazer, eu acabo fazendo poucas funções, mas as funções da contabilidade são de fato essas, né? Então, o que que consiste a contabilidade? A contabilidade na empresa tem um papel fundamental. Afinal, ela controla o patrimônio e sem essa atividade é muito difícil que a entidade consiga se manter no mercado e atuar sobre todas as exigências da Receita Federal. Quando os processos contábeis são bem conduzidos, o empresário tem muito mais segurança sobre a ordem do seu negócio e sabe que não corre risco de pagar multas por deixar de cumprir com suas obrigações fiscais. Sem a contabilidade, são grandes as chances da empresa cometer algum erro em relação a essas obrigações. O sistema tributário no Brasil é complexo e lidar com ele sem uma ajuda profissional pode confundir muita gente. Quando erros acontecem, a organização é punida pela Receita Federal e multas e pode ser obrigada a pagar grandes quantidades de multas ou até fechar as suas portas. O trabalho da contabilidade também pode ajudar a empresa a se adequar ao formato mais vantajoso em relação ao pagamento de impostos, o que pode reduzir custos significativamente. Essa gestão tributária inteligente, que consegue diminuir o pagamento de impostos de forma legal, chama-se elisão fiscal e é uma prática contábil realizada aí por contadores. O planejamento tributário e a organização financeira são essenciais para a manutenção de um negócio. No Brasil, 6 em cada 10 empresas fecham antes dos primeiros 5 anos de atividade e a gestão falha dessas áreas, tanto financeira quanto tributária, é um dos principais motivos. Então, a contabilidade ela consiste nesse registro, nesse controle patrimonial e nesse estudo, né? Essa verificação do que é melhor para a empresa, qual que é o melhor direcionamento, qual que é o melhor caminho que a empresa precisa lidar. E nós temos algumas ferramentas, né, que é importante ter dentro da contabilidade. A primeira delas é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é toda a movimentação financeira que acontece em uma empresa em determinado período de tempo. Todo o valor que entra e o valor que sai da empresa faz parte do fluxo de caixa. Para garantir um bom controle de fluxo de caixa, é imprescindível registrar todas essas movimentações de forma detalhada, mesmo que as quantias sejam pequenas. O fluxo de caixa pode ser analisado sobre a visão diária, uma visão semanal, uma visão mensal e até uma visão anual também. E o mesmo, a análise de um dia já pode trazer informações importantes para a gestão do negócio. A frequência ideal depende das necessidades de cada negócio, e a partir desses levantamentos, a gestão pode tomar decisões em base de dados. Com o fluxo de caixa, é possível controlar entradas e saídas de dinheiro da empresa, prever se o recebimento por venda será suficiente para cobrir os gastos, descobrir a real situação financeira da empresa, entender se é necessário ajustar os preços dos produtos ou os serviços oferecidos e antecipar a falta de dinheiro, entendendo quando é hora de buscar dinheiro em outras fontes de renda, tá? Também, outra ferramenta que nós temos dentro da contabilidade é o balanço patrimonial, que ele é um relatório que descreve a situação financeira da empresa em um determinado período de tempo. Também chamado de balanço contábil, ele é considerado o demonstrativo financeiro mais importante de um negócio, pois é por meio dele que se pode identificar se o negócio está gerando lucro, se é um bom momento para fazer investimentos ou se há necessidade de cortar gastos. No balanço patrimonial, a gestão da empresa pode, primeiro, entender a real situação financeira da empresa, analisar o trajeto dos recursos do negócio, tomar decisões importantes com base em dados, apresentar dados a investidores
e criar um planejamento estratégico mais eficaz. Geralmente, o balanço patrimonial ele é elaborado uma vez por ano. Entretanto, nada impede que ele seja feito com mais frequência, em caso seja uma decisão da empresa. A elaboração desse documento é uma obrigação da empresa e, junto com ele, também deve ser preparada a DRE, né? Que a DRE é uma sigla de demonstração de resultados do exercício. Esse documento indica as operações da empresa estão trazendo lucro ou prejuízo. A sua elaboração é uma obrigação de todas as empresas, com exceção do MEI, e deve ser feita anualmente junto com o balanço patrimonial. Além de garantir a conformidade com as leis, né, a DRE ajuda a gestão a aliviar a situação, avaliar a saúde financeira da empresa, tomar decisões de forma acertada, saber se os impostos foram calculados corretamente e conseguir crédito, né, em bancos, em soluções de financiamento. Obrigatoriamente, a DRE deve ser preparada anualmente, mas como a decisão da empresa, o documento pode ser elaborado com maior frequência para facilitar o acompanhamento da gestão. E por fim, nós temos o DECORE. Né? A declaração comprobatória de percepção de recebimentos, chamada de DECORE, é um documento que tem como principal objetivo comprovar a renda dos sócios, que são pessoas físicas. Geralmente, era exigida em situações de abertura de conta bancária, obtenção de crédito, consórcios de financiamentos. Essas ferramentas ela apoiam o trabalho da contabilidade. Nós temos centenas de ferramentas, dezenas de ferramentas que também vão dar o suporte, só que essas são mais conhecidas por serem obrigatórias para se apresentar ao fisco ou serem utilizadas na tomada de decisão do empresário, de decisão da gestão. Então, a contabilidade ela é essa ciência que estuda, né, de fato aí o patrimônio e a evolução dele dentro das organizações, fazendo com que a gestão consiga tomar melhores decisões acerca do que fazer ou do que não realizar, caso seja necessário. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero te ver na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos.